Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe e meditar de Sua palavra em nossos corações. Amém. O texto de hoje que eu quero compartilhar com vocês está em 2 Coríntios 6, que já foi lido durante o momento das leituras bíblicas de hoje. E de maneira especial, quero destacar aquilo que é dito no verso 2, especialmente a parte que diz: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Aqui o apóstolo Paulo faz uma citação de Isaías 49, 8, e ele traz para os cristãos de Corinto algo sobre o ministério que ele, o apóstolo Paulo, exerce. O ministério da reconciliação das pessoas para com Deus. Ele, o apóstolo Paulo, ele está nessa segunda carta também defendendo o seu apostolado, o seu ministério. Ele aponta para Jesus, a partir do qual o seu ministério se justifica. Ele coloca para aqueles cristãos da cidade de Corinto a necessidade de estarem também prestando bastante atenção naquilo que o apóstolo, no caso o apóstolo Paulo, está anunciando. Mesmo não estando presente fisicamente, ele escreve essa carta para servir de orientação, também para servir de consolo para os cristãos da cidade de Corinto. Nós estamos refletindo sobre as epístolas e nesses últimos dias nós temos visto também em 2 Coríntios. Já falamos sobre essa cidade, a cidade de Corinto, uma cidade grande, uma grande metrópole, em que também o povo de Deus estava sendo influenciado por diversos tipos de costumes e também por diversos tipos de religiões. E ali, muitas vezes, até mesmo aquilo que chamamos de mundanismo estava começando a fazer parte da vida cotidiana da congregação de Corinto. O apóstolo Paulo então escreve essa carta e ele fala dele mesmo, não apenas com orgulho, mas ele está apresentando o que é de fato ser cristão. 2 Coríntios 6, 1 até 13, o texto de hoje, ele nos lembra como foi a vida em detalhes do apóstolo Paulo. E quando a gente começa a ler, especialmente do verso 4 até o 10, a gente percebe que não foi nada fácil para ele, Paulo, ser um apóstolo e ministro do Evangelho. Em outras palavras, não foi nada fácil ser cristão. No entanto, aqui nós percebemos que, ao mesmo tempo que o apóstolo menciona situações adversas da vida que ele passou até então, ele ao lado coloca algo positivo. Ele conseguiu perceber que mesmo diante das angústias, mesmo diante do sofrimento, Deus se mostrou favorável a ele. Na verdade, ele foi um instrumento de Deus. E é interessante quando ele começa, no capítulo 6, na sequência aí, então do 5, nós, na qualidade de cooperadores com Ele, cooperadores com Deus, cooperadores com Cristo, vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Ele tem uma preocupação, a preocupação de que aquele Evangelho, a graça de Deus estendida pelo Evangelho, que também nós cremos que é estendida pelo santo batismo e que é estendida pela Santa Ceia, que essa graça ela não fosse em vão, que não ficasse sem proveito na vida do povo de Deus. Deus fez muito
nós, especialmente na pessoa e obra de Cristo Jesus, que não foi um ser humano comum, conforme vimos aqui no Evangelho de hoje, os seus discípulos espantados: quem é este que até o vento, né? Até a tempestade obedece? E a leitura de Jó 38, quando termina ali no verso 11, quando Deus ele se apresenta a Jó de dentro de um redemoinho, dizendo: olha, onde você estava quando eu fiz isso, fiz aquilo? E no verso 11, quando eu coloquei limite para as ondas do mar. Isso significa que Jesus é Deus, significa que a Santíssima Trindade ela é realmente reforçada na Escritura. Jesus, ele que não pode pecar, por ser Deus, por ser santo, ele vê e demonstrou por ações, por palavras, a graça de Deus. Nós estamos vivendo em 2015, né? Conviver e anunciar o que o Senhor tem feito na vida a partir da graça de Deus. E Paulo começa dizendo: olha, eu não quero que essa graça seja em vão, seja sem proveito, seja inútil, seja, digamos, sem frutos. E por que isso? Ao ler o capítulo 6, depois a gente vai percebendo, especialmente o verso 14, quando ele faz uma pergunta: que comunhão pode existir entre luz e trevas? Quando ele destaca no verso 2: eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação, ele aponta para uma oportunidade. A vida é feita de oportunidades, você sabe disso, e tem oportunidades que não voltam jamais. Às vezes, como diz a Escritura, até com lágrimas a gente gostaria de ter feito diferente, mas não é possível alterar o passado, não é possível modificar aquelas oportunidades perdidas. Em suma, poderíamos dizer que a vida que estamos vivendo aqui nesse mundo é uma oportunidade, é a oportunidade que você tem para ser salvo. E o dia é hoje, todo dia é dia de estar na presença de Deus. Quando nós ouvimos agora o tempo sobre modo oportuno, a gente percebe que Paulo está, digamos, chamando a atenção para uma certa valorização daquilo que realmente merece a nossa atenção, o nosso amor e a nossa valorização. E ele está falando do próprio Cristo, ele está falando do Deus que demonstrou a sua graça através do Salvador Jesus. Hoje, o Mateus ele foi trazido ao santo batismo. Seus pais aproveitaram a oportunidade que Deus deu e trouxeram ele. Hoje você está aqui na casa de Deus. Você aproveitou a oportunidade que Deus te deu de viver mais esse dia e está santificando ele pelo estudo, meditação e pelo ouvir da palavra de Deus. Nós não sabemos quanto tempo a oportunidade se prolongará, mas a verdade é que nós estamos aqui. E Deus não quer que a sua graça, que foi dada a cada um de nós, na grande maioria quando nós fomos batizados, quando o Espírito Santo criou em nós a fé, Deus não quer que isso seja em vão, mas Ele quer que nos apeguemos em fé, sempre e cada vez mais, em Cristo Jesus. Não dá para desperdiçar a oportunidade que Deus nos concede, a oportunidade de vivermos lado a lado com Jesus, oportunidade essa que também podemos estender à nossa família, que podemos estender a nossos
enfim, as gerações que seguem. É importante aproveitarmos a oportunidade da salvação. E aí é interessante também lembrarmos aquilo que Paulo, ele também alerta: aquele que está em pé, cuidado para não cair. É onde ele chama o povo de Deus para estarem atentos às influências, estarem atentos a ideias erradas, equivocadas, estarem atentos especialmente a mensagens que muitas vezes vão nos desviar do caminho da salvação. A palavra de Deus, ela é clara. Quando Paulo diz aqui, ele menciona os açoites, prisões, tumultos, vigília. Ele menciona tudo aquilo que ele sofreu por causa do Evangelho. E daqui compreendemos que ser cristão exige também uma dose de sacrifício, exige consagração, exige sofrimento. Nós queremos muitas vezes acreditar e moldamos o Evangelho e Deus e a igreja de acordo com nossas ideias. Mas ser cristão é você aproveitar a oportunidade de colocar a mão no arado e não olhar mais para trás, para não perder aquela oportunidade. Quando eu lembro de pessoas que perderam a oportunidade que Deus concedeu, a gente lembra de Saul, que desprezou a graça de Deus, o direito de primogênito. Ele tratou aquilo como se fosse nada. A gente lembra do rei Saul, o primeiro rei de Israel, que teve uma grande oportunidade de ser uma pessoa que fosse uma referência positiva para o povo de Deus, mas que acabou inclusive cometendo suicídio no final de sua vida. São situações que nos levam a refletir sobre as oportunidades que nós temos. Tenho certeza que nós queremos aproveitar todas as oportunidades, e Deus tem nos dado esse privilégio. No mês em que nós celebramos praticamente 90 anos da Juventude Evangélica Luterana no Brasil, no mês em que nós estamos celebrando 111 anos da Igreja Evangélica Luterana no Brasil, no mês que nós estamos celebrando 54 anos dessa congregação redentora, e, segundo comentam, também bodas de ouro da juventude daqui. Nós temos que verificar aí as atas, mas rola por aí a nossa data de fundação. É importante vermos como que Deus é gracioso e durante tanto tempo tem mantido a sua palavra sendo anunciada, o batismo sendo oferecido, a ceia do Senhor sendo oferecida gratuitamente, é o perdão dos pecados vindo ao nosso encontro. Deus não mediu esforços para que você e eu tivéssemos a oportunidade alcançada. Hoje nós estamos aqui e queremos aproveitar não só esse momento de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas na casa de Deus, mas queremos aproveitar essa oportunidade de salvação e agarrá-la com unhas e dentes, como se diz no popular, aproveitando, não deixando passar, porque não sabemos quanto tempo temos. Como eu mencionei, tenho certeza que durante os 54 anos dessa congregação, muitas pessoas aproveitaram a oportunidade, mas muitas pessoas não aproveitaram. O que seria aproveitar? É você receber, acolher. Como diz Paulo, dilatai-vos, é assim?
ali no verso 13: ora, com justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos vós também. Ou seja, vamos nos abrir, não vamos nos fechar. Assim como o apóstolo Paulo, a partir do momento que ele creu em Cristo, ele não julgou que a vida dele pertencia mais a ele, mas pertencia a Jesus, e ele abriu a sua vida para o serviço a Cristo. Também ele agora diz: vocês devem se abrir, vocês devem dilatar o vosso coração e não fecharem vocês mesmos, e não apenas ficarem fechados em vossos próprios pensamentos, um amor egoísta ou algo do tipo. Ele quer apontar para o caminho que é um caminho difícil, sim. Ser cristão, não pense que é ser fácil. Está sendo vendida uma ideia aí, e o termo é vendido, de que tudo é festa, que tudo é alegria, que tudo é celebração. Mas ser cristão exige abnegação, exige um certo cuidado em viver em apego constante ao Evangelho. Deus nos dá a oportunidade. A grande questão é o que eu estou fazendo com ela. Deus nos dá a oportunidade da salvação. Deus nos dá a sua palavra, hoje amplamente divulgada. Deus nos dá uma congregação, uma união juvenil, nos dá um símbolo, nos dá irmãos e irmãs. O que estamos fazendo com isso que Deus está nos dando? Se você olhar para a sua própria vida, você verá as bênçãos de Deus na sua família, os seus filhos. É uma oportunidade de você usufruir, de você aproveitar a vida com alegria. Mas muitos estão jogando fora, estão simplesmente fechando os olhos para aquilo que realmente tem valor. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Ok? Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dá para protelar, não dá para deixar para depois. Você compreende isso? A cultura aqui nossa é de sempre jogar para frente, a última hora, a deixar amanhã eu faço. Quando a coisa apertar mesmo, aí eu dou um jeito. A palavra de Deus alerta todos nós. O dia da salvação é agora. A oportunidade de estarmos com Cristo é naquele momento em que nós estamos vivos. Não pense você que aquele que não está com Cristo hoje estará com Ele na eternidade. Que aquele que não ouviu a palavra e não a acolheu, que estará com Deus na eternidade. Lembra do rico e do Lázaro? Você recebeu a oportunidade, ele também, mas agora está Lázaro aqui consolado e você em tormentos. É a mesma oportunidade. São os dois malfeitores da cruz. De um lado um zomba, despreza e não quer, e do outro um clamor: lembra-te de mim. É o fariseu e o publicano: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como os demais pecadores. Esse não aproveitou a oportunidade de reconhecer os seus pecados. O publicano: Senhor, ser favorável, ser propício a mim, porque eu sou pecador. Hoje você está na casa de Deus, mas você pode ter vindo aqui e voltar vazio. Você pode estar vindo
até constantemente, mas é preciso cuidar, porque o diabo é astuto e ele nos engana, e ele realmente quer nos fazer pensar que nós sequer precisamos de Salvador, sequer somos culpados, e ele abre nossos olhos para vermos os erros dos outros e não para reconhecermos os nossos próprios erros. Mas hoje é um dia diferente. Hoje é a oportunidade da salvação. Deus não quer ver você fechado para a palavra. Deus não quer ver você fechado para o Evangelho, para Jesus. Deus quer ver você aberto. O Espírito Santo está tocando em você, está te ensinando. Não seja rebelde, não seja de dura cerviz. Ouça aquilo que Cristo está te dizendo. Ele veio buscar e salvar o perdido e dar a oportunidade da salvação. O passado não tem como mais ser alterado. A nossa vida é daqui para frente. A partir de hoje e sempre, Deus permanece com a sua mão estendida, oferecendo a salvação. É por isso que o batismo é uma oportunidade da salvação. Aqui também, na ceia do Senhor, recebemos o corpo e o sangue de Cristo, como o próprio Jesus disse. E aqui nós recebemos o perdão dos pecados. Talvez haverá um dia em que nós não teremos mais a oportunidade de participar. Teremos, talvez, um dia, uma situação que não teremos mais a palavra de Deus. Mas hoje nós podemos ouvir o seguinte: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Que Deus nos abençoe para aproveitarmos essa oportunidade. Amém. Convido a todos para ficarmos em pé e nós vamos cantar o Te Deum Louvamos.